Yo, Geeks, Turissima! Vamos aqui para as inversões no capítulo 1161 do mangá de One Piece. Infelizmente, essa semana nós não teremos o Professor Johara por consequência da minha mudança. Eu estou me ajustando, mas semana que vem o quadro de perguntas e respostas de One Piece volta ao normal no sábado, né? A gente volta aqui para a gente comentar mais sobre essas perguntas e respostas. Vamos lá, capítulo 61, né, temos o título de Oni, né, não o título de demônio, mas sim o título de Oni. E quem está muito conectado com essa característica de Oni ali na trama de One Piece, temos a questão do Zoro. O Zoro tem essa figura, essa característica ali que ainda é um mistério na trama, uma grande teoria realmente fechada aqui, mas a gente vai comentar sobre todas essas conexões e por que podemos ter um combate entre Roger versus Rayleigh. Sim, é uma loucura, mas a gente vai comentar mais sobre isso depois da vinheta. No capítulo 61 a gente tem toda uma questão aqui envolvendo o Don Krieg com o Gin. E ele chama aqui o Gin de o Oni sem coração. E é por isso que ele é o comandante da galera envolvendo aos piratas Krieg, né? Os piratas ali de Don Krieg. É interessante ver essa conotação, né? Logo do Krieg tendo ali um cara que tá apresentando o Gin como uma pessoa que é referenciado a um Oni. E é bem interessante ver, né, que o Zoro e o Gin, eles têm referências. Principalmente porque o Gin é o principal adversário aqui do Sanji envolvendo a essa saga, a este combate. Posteriormente, lá na saga ali da Vila Kokoyasi, essa rivalidade acaba explodindo ainda mais no bando, né? Começa ainda mais ter essa ênfase. O que pode até mesmo ser algo que o Oda veio se colocando aqui na história. Porque não é um demônio. O que é falado, o kanji utilizado aqui é um kanji para Oni, o que são características diferentes relacionado a Kuma. Temos também ali o Gin realmente se recusando a matar, né? Se recusando a eliminar o Sanji. E desde que ele nasceu, foi a primeira vez que alguém lhe tratou tão bem. Então talvez seja uma referência aqui a algum personagem em God Valley que seja tratado dessa forma, de forma a ser aceita no meio de toda aquela confusão. E o recado que eu tenho pra vocês aqui é que deixe seu like, se inscreva aqui no canal, também compartilhe os nossos conteúdos por aí. É muito importante você continuar comentando, divulgando ainda mais os nossos vídeos de One Piece por aqui, pra gente continuar trazendo cada vez mais conteúdos dessa obra maravilhosa. Se torne membro aqui do canal, mande seu valeu e mande seu hypado pra continuar cada vez mais influenciando os nossos vídeos de One Piece. Então, quando você se torna membro, quando você manda o seu valeu, quando você manda o seu hypado, a plataforma ela entende ainda mais que esse conteúdo é relevante e você passa realmente a fortalecer ainda mais os vídeos do Geek Brasil. Vamos lá, capítulo 111, capítulo 1161, né? Capítulo 111 com o título de Sindicato Secreto de Crimes. Como nós sabemos, os Cavaleiros de Deus são referenciados completo ali sobre a ligação de Baroque Works, né? Crocodile, Emu e todos que estão debaixo ali desses cavaleiros. Nós então temos a Nami pedindo ali para o Zoro salvar a Vivi, né? Para que ele vá salvar a Vivi. E a gente sabe, né? Que o Zoro sempre fica com essa cara quando ele fica meio sem graça. A única pessoa que consegue fazer o Rayleigh ficar desse jeito é a Shaki. Então talvez a Shaki venha falar aqui para o Rayleigh de que ele havia demorado ali para chegar, né? De que havia demorado ali para ir alcançar e finalmente ele havia vindo ali por ela. Nós também temos uma parte, né, de que talvez seja uma surpresa, né? Talvez essa cena venha antes mesmo da cena da Shaki realmente deixar o Rayleigh sem graça e o Zoro falando ali pra Vivi de que não seja idiota, eu vim te salvar. Ou seja, Rayleigh falando pra Shaki que vai ir lá lhe salvar. E aí, a Shaki realmente surpresa, né, de que o Rayleigh estava ali por ela. E no final do capítulo 111, o que nós temos? Luffy versus Zoro. Será que o capítulo 1161 vai marcar um combate sério entre Roger versus Rayleigh?
Seria realmente assim, muito inesperado, porque de todos os combates que nós temos em God Valley, a Shebeck versus Roger, Garp versus Shebeck, Barba Branca versus Garlin, tem ali Garp versus Roger, todos esses personagens que podem lutar, e a gente ter um confronto de Rayleigh versus Roger seria realmente algo bem, mas bem engraçado. Mas é uma possibilidade, existe uma possibilidade, porque o Oda tem levantado realmente essas características para os dois personagens lutarem ali pela Shaki. Capítulo 116, né, mais uma vez a gente volta pro capítulo 116, eu acho que a gente vai meio que tipo assim, enfatizar esse capítulo durante todo o percurso aqui, referenciando aos capítulos 1160 até o 1169. Nós temos ali o Helmeppo lutando contra o Kobe. Vocês vão entender basicamente por que essa capa ela é importante aqui, né? Sobre a referência ali ao Garp. No capítulo 116, nós então temos, né, como a gente falou na inversão do capítulo 1160, sobre o Deus Geobaf, né? Sobre o Deus Geobaf, que basicamente acaba julgando ali sobre todas as disputas e tudo mais. Como eu disse pra vocês aqui, tem uma possibilidade de que o Deus Geobaf, o Deus do Sol Geobaf, possa ser Imu, sem com que as pessoas Geobaf, sem com que os gigantes Geobaf saibam realmente sobre essa figura divina que seja ali Imu. E aí, nós então temos a informação dessa batalha acontecendo há mais de 100 anos. E a Vivi fala, 3 vezes mais ou não. Não acha que lutar por 100 anos já não é demais? Que razão há para continuar? Ou seja, 100 anos de uma batalha em que eles não sabem mais o motivo. 800 anos de uma batalha que ninguém mais sabe o motivo, que é a batalha envolvendo ao século perdido. E nós então temos o Dory e o Brogy lutando ali, dizendo aí que eu já esqueci o motivo há muitos anos, né? Uma referência aqui interessante no capítulo 116. Capítulo 161, Erumalo, a Cidade Verde. Olha só, coisa interessante, hein? Vamos lá. Nós então temos a informação, né, no capítulo 161 sobre essa cidade, né? Nós cruzamos o rio Sandora, né, que seria ali o rio Shandora também. E agora estamos bem aqui em Erumalo, a Cidade Verde. O que é algo realmente assim interessante é que Erumalo pode ser também Erumaro, que pode também ser derivado para a palavra que esmeralda. Sim, meus amigos, podemos ter algo ligado aqui à Cidade Esmeralda. Essa Cidade Esmeralda, ela é influente ali na trama de One Piece, porque até agora é uma das poucas cidades lendárias, na verdade é a única cidade lendária que não foi confirmada na trama de One Piece. E por que isso é importante? Porque a Cidade das Esmeraldas, né, ou a Cidade Esmeralda, ela é uma metrópole lendária mencionada por Bellamy durante seu discurso sobre sonhos, ao lado da Cidade do Ouro e também de Laugh Tale. Ele descartou todas essas cidades como pura fantasia. Até agora é a única das 3 cuja existência ainda não foi confirmada. O Dryan Juan, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, em um dos comentários aqui do vídeo, ele acabou dizendo sobre a possibilidade de Uranus ser essa Cidade Esmeralda. Porque lá na animação, quando vai dar o disparo, né, quando vai ter ali o disparo, a gente observa um raio meio que tipo assim, se projetando, indo em direção ali a Lulúcia, e todo o raio, toda a construção é basicamente numa tonalidade verde. O ponto principal da colorização de uma esmeralda é a sua tonalidade verde, né? A sua tonalidade esverdeada. Então pode ser que tenha algo aqui. Tudo bem que eu sei que as colorizações do anime não dá para teorizar muita coisa, porque normalmente é mudado. Também a colorização ali relacionado ao mangá oficial também é diferente, né? A tonalidade que é usada naquela cena. Mas se teve uma atualização relacionada à animação, eu prefiro ficar com a colorização que tá no anime pra gente meio que balançar essa teoria.
Porque se temos a cidade das esmeraldas, a cidade esmeralda, e a tonalidade de uma esmeralda é algo verde, né, uma tonalidade esverdeada, isso pode bater e fazer todo sentido de que também Uranus poderia ser God Valley, né, de que Uranus poderia ser God Valley e por isso God Valley desapareceu. Ainda temos essa trama e esse contexto e da forma como God Valley acabou desaparecendo do mapa, se tornando essa arma bem específica. Então o Drahyen Juan acabou achando um ponto aqui interessante e talvez no capítulo 1161 teremos ali a revelação de que God Valley seja realmente a cidade esmeralda. O ponto aqui bem interessante no capítulo 161 é que o Oda já dava dicas para nós de que o mundo de One Piece estava afundando. Desde os tempos antigos, o rio Shandora tem sustentado esse país, mas ultimamente o rio está perdendo a força que ele teve um dia, e agora ele está sendo empurrado de volta pelo mar rio abaixo, ou seja, o mar está subindo e o rio está meio que tipo assim, terminando, né, a sua água potável não está conseguindo chegar até o final. Então o mar está subindo, ou seja, o nível do mar está subindo em direção às cidades. E não é à toa que o Palácio de Alubarna está ali, né, de uma forma muito elevada, porque talvez a gente já tenha ali o contexto de que as águas realmente ali de Alabasta já chegaram a um patamar de forma elevada e foi meio que recuando, as águas estão voltando novamente ali a subir. Então é um ponto interessante aqui envolvendo a trama de One Piece sendo aplicada desde o capítulo 61. Capítulo 611, nós temos aqui Hal Jones, né? Não preciso falar muita coisa, né? Seguimos aqui fazendo essa referência, né, a David D. Jones ou David D. Shebeck que vamos ter. Temos aqui o Hal Jones aparecendo ali como toda a sua tripulação, como a gente já tinha analisado nas versões do 1160. E temos ali agora o capítulo 1161, Egghead, a Ilha do Futuro, né? Essa conexão, Egghead, a Ilha do Futuro. Será que realmente God Valley não pode ser também uma ilha que veio do passado, mas como uma tecnologia futurística? Lembrando que o Vegapunk disse que a tecnologia que estava ali no Reino Perdido, essa tecnologia, ela definitivamente está há muitos anos na frente aqui do que até mesmo o Vegapunk era capaz de fazer, né? O gênio humilde. Então talvez pode ter realmente uma ligação com isso. Temos essa parte, né, em que a tripulação do Chapéu de Palha é atacada. Eu não tenho nenhuma inversão aqui, é só para forçar realmente esse quadro fabuloso, mostrando como o Oda consegue desenhar quadros assustadores, né? Tudo bem que esse tubarão acabou virando ali uma piada, mas realmente foi um quadro extremamente assustador. Temos a apresentação da Dou, né, aqui na trama, né, juntamente com a Tashigi. Se eu não me engano, é o primeiro capítulo da Dou, né, a apresentação da personagem como a comandante da base G14, né, ela que vai participar também do ataque lá em Egghead. E aqui a Tashigi acaba indo junto com o Garp para resgatar o Kobe. Por que eu tô falando sobre isso? Porque lembram que no capítulo 116 o Kobe e Helmepo estavam treinando ali? Então agora o Helmepo aparece pedindo ali para o Grans vir junto com eles para resgatar o Kobe em Hashinosu, tanto o Helmepo quanto também a Hibari. E depois a gente veio a saber, né, tanto o Grans, quanto também a Hibari, quanto também o Helmepo, quanto também ali a Kujako, todos eles são meio que colegas de classe do mesmo período, né, da mesma formação da marinha e fazem parte da SWORD. E referenciando a isso, é claro que nós temos a ligação com o Garp totalmente ali do seu agrupamento. Então, será que o Oda vai dar uma ênfase aqui aos personagens? Tanto ali o Garp, quanto também ali, quem sabe, o Bogart. Finalmente poderemos ter um clash. Eu espero ali um clash do Bogart com o Gaban, ou até mesmo ali com o Relief. Seria algo bem épico, só pra colocar o personagem num patamar realmente assim equiparável. Mas por enquanto a gente só fica na expectativa. Temos então a apresentação de Lilith, né? Temos a apresentação de Lilith e ela como uma Vegapunk
a cientista mais genial de todas, né? Ou o cientista mais genial de todos ali, relacionado a essas divisões dos corpos de Vegapunk. Lilith, não preciso dizer, né? O nome já fala, já chama ali pelo próprio Cramunhão, e essa é a base. Talvez já tenha algum trabalhar sobre a Gunko. A Gunko, ela tá na espreita ali, a gente não pode esquecer que tanto a Gunko quanto o Saturno estão na ilha. Então, se o Saturno tem a capacidade de invocar ali a base para os Gorosei aparecerem em God Valley, nós também temos ali a Gunko, que pode manifestar os poderes de Imu diretamente ali em God Valley e trazer ali o ser ancestral, o ser demoníaco ali para a trama através do capítulo 1161, né? 1161 tem Imu de tudo quanto é lado, né? Tem 16, que é Imu, se você inverter ali o 61 também tem Imu. Então, cara, o título do capítulo 61 é Oni, que é uma espécie de demônio. Então está tudo realmente ali em casa para que Imu possa aparecer, né? Tomar aqui esses primeiros acontecimentos na trama de God Valley. Eu acho que o foco da trama vai ser no resgate da Shaki, talvez uma disputa ali do Rayleigh contra o Roger, da mesma forma como o Luffy teve uma disputa com o Zoro no capítulo 111, né? Dessa forma como tem essa ligação entre os personagens, e tudo é possível, né? Tudo é possível realmente para acontecer com esses personagens que a gente tanto ama, tanto adora. Vamos ver o que os spoilers de One Piece amanhã vão nos entregar, o que nós vamos acertar, o que nós vamos errar, o que estávamos no caminho certo, mas no último momento trilhamos o caminho errado. Vai ser bem interessante ver o que o capítulo 1161 vai nos entregar.